Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Em consonância com o Anoitecendo com a Palavra, onde seria lido hoje o capítulo 16 do livro de Êxodo, nós estamos destacando algumas coisas aqui e estimulando você que leia esse capítulo na sua casa ou no seu local onde você se encontra agora. Capítulo 16 de Êxodo. O título que eu daria é Bateu a Saudade. A saudade bateu forte. No capítulo 16, portanto, nós nos deparamos com a primeira reclamação do povo de Deus na jornada pelo deserto. Aliás, é a segunda reclamação. A primeira aconteceu antes da travessia do Mar Vermelho, quando o povo ali percebe que diante deles está o mar, de um lado montanhas, de outro lado deserto, e atrás deles vem o exército do faraó. Uma situação realmente num beco sem saída, né? E aí o povo então reclama diante de Moisés: por que você nos tirou de lá para morrermos aqui, massacrados pelo deserto, pelo exército? Então vem aí a primeira reclamação, que está registrada lá no capítulo 14 de Êxodo. Agora, o povo vivia no Egito na condição de escravos, tendo seus direitos e sua liberdade cerceados. No entanto, eles dizem: não temos pão. Lá havia pão com fartura, pão à vontade, pão em abundância. Eles ficaram com saudades do tempo da escravidão, apesar de estarem na situação de escravos. Ora, veja só. Isso lembra o poeta brasileiro chamado Gonçalves Dias, que por se envolver com a situação da independência do Brasil, ele exilou-se em Portugal. E não tardou ele sentir saudades da sua terra natal quando estava no exílio. E lá no exílio, Gonçalves Dias produziu o seu famoso poema, que logo no início diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E já no final desse mesmo poema ele se expressa assim: não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Parece que os israelitas tinham um pouco desse pensamento em dado momento da sua caminhada pelo deserto. Deus então fala com Moisés, dizendo: diga ao povo que vai chover pão do céu. Já no deserto, eles comeriam o pão que vinha direto das mãos de Deus. Maná e codornizes. Maná era fornecido diariamente. Codornizes, o texto não deixa claro se diariamente ou esporadicamente. O maná fornecido diariamente teria que ser recolhido na porção diária. Se recolhido em dobro ou a mais, no dia seguinte já não estaria mais próprio para o uso. Somente sexta-feira seria recolhido em dobro, porque sábado não se fazia obra nenhuma. Então, em qualquer dos outros dias da semana, era a porção diária. Isso mostra que diariamente deveriam buscar a provisão de Deus. Eis aí um teste de confiança. Deus dá diariamente o necessário. Talvez nós possamos aprender com a questão do maná no deserto alguma coisa em relação às nossas vidas e a provisão de Deus para nossas vidas. Outra ordem dada foi que uma certa quantidade, alguns quilos do maná, deveriam ser preservados, guardados para posterior demonstração às gerações futuras. Eles não somente estariam contando aos seus descendentes depois como é que eles passaram o tempo no deserto, mas também mostrando o que era. Podendo mostrar para os seus descendentes como era o maná que lhes serviu de alimento por décadas, várias décadas, até que finalmente, quando entraram na terra, aí passaram a consumir outros alimentos. Então, que nós possamos aprender esses princípios. Deus provê diariamente o que nos é necessário.
fez assim com o povo na travessia do deserto e faz conosco hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa que temos nesse capítulo. Tu fizeste isso com o povo de Israel no passado, lá na travessia do deserto. E tu fazes isso de alguma outra forma, mas com o mesmo princípio nos dias de hoje. Obrigado por tudo que tu nos dás. Amém e amém.